Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. No coração da nossa história, da história dessa cidade, está Santo Antônio. No coração de Deus também está Santo Antônio. Costumo dizer às pessoas: eu sei onde você mora. Digo assim às pessoas: eu sei onde você mora. E as pessoas dizem assim: sabe, padre? Eu sei. Eu sei onde cada um de vocês aqui nessa igreja mora. Eu sei. As pessoas perguntam: e onde que eu moro? Eu respondo: você mora no coração de Deus. Todos nós moramos no coração de Deus. O coração é o centro da vida. Misticamente falando, a cidade nasceu desse ponto. E nesse ponto foi construída uma igreja dedicada a um santo querido, amado por todos nós católicos, Santo Antônio. Um santo querido porque ele trilhou um caminho que é o seguimento de Jesus. Quem escuta a voz de Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, se coloca nesse caminho, vai encontrar o bem maior que o ser humano pode alcançar, que é uma paz que nasce dessa certeza. Onde você mora? Eu moro no coração de Deus. O que Santa Teresa d'Ávila sempre dizia: só Deus me basta, eu não preciso de mais nada. Quando você sabe, quando você tem consciência que você mora no coração de Deus, isso basta. Quando a gente pensa historicamente que essa igreja nasceu nesse ponto, em homenagem a um santo que seguiu fielmente os passos de Jesus, que trazia dentro de si um desejo ardente de derramar o sangue por causa do Evangelho, mas que trazia também um dom, uma habilidade de expressar, de anunciar a palavra. E essa palavra anunciada por ele causava nas pessoas uma mudança profunda nos corações. Então, essa cidade que foi se expandindo a partir desse ponto, ela se expandiu com uma devoção muito especial, uma devoção a Santo Antônio, que, como em vida levou as pessoas a Jesus, aqui também levou muitas pessoas ao encontro do Senhor. Muitos. Uma história de quase 400 anos. Nós estamos sendo levados ao coração de Jesus. E temos a certeza de que Ele, junto de Deus, intercede por nós. Quando Jesus diz que Ele não veio abolir a lei, Ele veio dar cumprimento à lei, lembremos-nos da lei maior dita por Jesus: eu dou a vocês um mandamento novo. Amai-vos, como eu amei vocês. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vocês se amarem. O que foi que Santo Antônio fez em vida? Ele amou, porque ele sentia-se amado de Deus. Ele sentia que ele vivia no coração de Deus. Se cada um de nós sentir no seu coração que nós vivemos no coração de Deus, não há como não amar as pessoas. O que de graça recebemos, de graça devemos dar. O que é que de graça recebemos? O amor de Deus.
E é um amor que atravessa uma história. Recentemente foi lançado um livro aqui, em homenagem ao Monsenhor Bindão. O que ele fez enquanto ele viveu aqui, enquanto ele trabalhou aqui nesta igreja, senão amar? Amar quem? Amar Jesus. Mas amar Jesus, como diz São João, e não amar o próximo, seríamos mentirosos. Ele amou as pessoas. Essa é a maior prova de que nós amamos Jesus. São João diz que quem conhece a palavra, vive a palavra e ama o próximo, esse está provando que ama Jesus. O que Santo Antônio fez? Foi um grande pregador, um grande anunciador do Evangelho. Conhecia a palavra e viveu essa palavra, anunciou essa palavra e amou. E quando nós amamos, a história acontece não do jeito que nós queremos, mas do jeito que Deus quer. E do jeito que Deus quer, a história vai acontecendo. Meus pais casaram-se nessa igreja, num dia de semana, muito pobrezinhos. Casaram-se com um padre que depois se tornou o primeiro bispo de Niterói, Dom Moraes. Tão pobrezinhos que eram, casaram com seus pais, casaram aqui na igreja, tão simples. E meu pai naquele dia não tinha aliança. E aí o Dom Moraes, que na época era o Padre Moraes, disse: o mais importante não é a aliança de ouro, é a aliança do amor, a aliança do coração. É o compromisso nosso com Deus e com o outro. É o compromisso seu com a sua esposa e dela com você. Essa aliança de amor, é essa que eu vou abençoar. A aliança da alma, do coração. Um consagrado, um religioso, um sacerdote, um leigo, um pai de família, uma mãe de família, tem que ter essa aliança com Deus, essa aliança de amor, esse propósito de amar. Poderiam meus pais imaginarem que depois de 50 anos eles veriam o filho deles celebrando a primeira missa aqui, na mesma igreja onde eles casaram? E foi uma bênção muito grande para os dois. Mas sempre se mantiveram nesse caminho, o caminho de seguir Jesus. Não é um caminho das alimentações, das minhas expectativas, daquilo que eu quero, daquilo que eu imagino. Não, mas o caminho daquilo que Deus quer de mim. Santo Antônio tinha um amor profundo por Maria. E o que é que Maria diz? Eis aqui a tua serva, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Então, aquele que ama faz do seu coração esse ponto de se colocar a serviço. Eu quero me colocar a serviço, porque eu amo a Deus, eu amo a vida, eu amo as pessoas. Se coloca. Então, a história vai acontecendo, nós vamos construindo 2000 anos de história. Essa igreja vai fazer 400, 2000 anos de história. Santo Antônio está no coração dessa história, desta igreja, no coração de todos nós. O último filho, que sou eu, o caçula, minha mãe deu o nome de Antônio Peixoto. Poderia ela então imaginar que eu iria celebrar minha primeira missa na igreja onde ela se casou? Na igreja de Santo Antônio? Mas então a história de Santo Antônio, que tinha essa consciência de que ele estava no coração de Deus, e por estar no coração de Deus, ele não poderia se omitir, ele tinha que anunciar, ele tinha que amar, ele tinha que servir. E essa história,
ela vem sendo construída há mais de 800 anos. E quando você, quando eu, quando todos nós nos colocamos dentro do coração de Deus, a gente começa a se curar. A gente vai se curando das nossas enfermidades. Muitas enfermidades nós temos. Não são as enfermidades físicas. Eu fiz mais de 60, então eu tenho artrose. Mas as pessoas que ficam idosas vão tendo os probleminhas. Não é dessas doenças. É curar as doenças da alma, do coração, do espírito nosso. E quando você fala, puxa vida, eu moro no coração de Deus. Puxa vida, eu estou aqui dentro dessa igreja, uma igreja que tem uma história, uma igreja dedicada a um santo que viveu para anunciar o evangelho, que viveu para servir as pessoas. Puxa, eu faço parte de uma igreja em que Jesus me deu como mãe a sua mãe, que se colocou a serviço da vida. E lembremos-nos de Jesus na última ceia, quando ele diz aos seus apóstolos, eu sendo mestre e senhor, eu não vim aqui para ser servido, eu vim aqui para servir. Então, toda essa história é uma história marcada de serviço, mas por causa do quê? Desse coração, o coração de Deus. Quando nos encontramos no coração de Deus, a gente vai se curando, a gente vai se desarmando, a gente vai sendo cada vez mais semelhante a Jesus Cristo. Como Santo Antônio, como São Francisco. E a gente vai poder um dia dizer como São Paulo, não sou eu quem vivo agora é Cristo que vive em mim. Eu perguntaria a todos vocês, vocês têm a chave para entrar no céu? Vocês sabem qual é a chave que vai fazer com que cada um de nós entre no céu? Se vocês não têm, eu vou dar essa chave para vocês hoje. É uma chave que Jesus deu para nós. Está lá nos evangelhos. Mas só vai poder utilizar essa chave quem, a exemplo de Santo Antônio, se colocou dentro do coração de Deus. A exemplo daqueles que, ao longo desses 2000 anos, se colocaram dentro do coração de Deus. Porque dentro do coração de Deus a gente se cura. Dentro do coração de Deus, a história de Deus se faz. Dentro do coração de Deus, a gente consegue viver o novíssimo mandamento. Eu dou a vocês um mandamento: amai-vos, como eu amei vocês. Então a chave é essa: não julgueis e não sereis, não condeneis e não sereis, com a medida com que medides sereis. Olha, não julguem, não julguem. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. E nós muitas vezes julgamos uns aos outros. Não podemos julgar ninguém. Disse Jesus que nós conseguiríamos ver o cisco. Eu consigo ver o cisco no olho daquela pessoa que está lá no último banco, mas não consigo ver a trave nos meus olhos. Ou seja, Jesus está falando, vocês conhecem mais da vida dos outros do que da própria. Não julgueis, não condeneis, não condeneis. Se eu não condenei, não condeneis. Lá no alto da cruz, depois de ter passado por tudo que passou, havia a docilidade da sua misericórdia. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Não condenou. E meçamos as pessoas, vamos medir as pessoas com uma medida abundante, transbordante. Que medida é essa? É a medida do amor.
amar as pessoas incondicionalmente, como Deus nos ama. É fácil, padre? Não, não é fácil. É difícil? É difícil, mas não é impossível. Por isso nós vamos celebrar 400 anos. É 400 anos de uma história que por trás dela, no coração dessa história, houve muito, mas muito perdão. Não houve julgamento, não houve condenação, houve muito amor, houve muita misericórdia. E é isso que nos faz nos assemelharmos a Jesus. No coração da nossa história, nós temos um santo, Santo Antônio. No coração da história dessa cidade, nós temos um santo, Santo Antônio. Hoje, entre nós, quem está entre nós? Jesus. Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós. Ele está conosco. Temos Santo Antônio junto de Deus, que pede por nós. Você tem um amigo. Que amigo é Santo Antônio. Santo Antônio que fez esse caminho bonito, porque ele sentiu, eu estou no coração de Deus. Então, qual é a graça que nós queremos pedir hoje para todos nós? Que cada um de nós sinta verdadeiramente, eu moro no coração de Deus, Deus me ama. E se Deus me ama, eu não posso mais julgar ninguém, nem tampouco condenar. Se Deus me ama, eu só tenho que amar as pessoas. Se Deus me ama, eu tenho que me colocar como a Santíssima Mãe dele. Eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva, faça-se em mim segundo a vossa vontade. E a vontade de Deus é que nós nos amemos. E eu havia dito lá atrás, não vamos ficar alimentando as expectativas nossas, não. Vamos nos colocar como Maria, eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Foi o que Santo Antônio fez, e é o que nós devemos fazer. Porque a gente não tem que ter o espírito de querer ser servido, a gente tem que ter o espírito de servir. E o que é que nós vamos servir? Nós temos que servir o amor. O mundo lá fora está necessitado de amor. E nós temos que ter este coração cheio de amor, para que os que vierem depois de nós encontrem um rastro de amor, como nós encontramos, para chegarmos até onde chegamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.